Por que nós, judeus, cobrimos os espelhos nos primeiros 7 dias após o falecimento de um ente querido? Agora, por causa do enterro do Silvio Santos, muita gente está falando sobre costumes e práticas judaicas logo após o falecimento de um ente querido. Mas eu não ouvi ninguém explicar por que os judeus cobrem os espelhos nos primeiros 7 dias após o falecimento. Excelente questão. Tenho duas respostas, uma mais misteriosa e uma mais prática. Qual você quer primeiro? Começa primeiro com a prática e depois a gente vai para a mística. A prática é a seguinte: é óbvio que todo mundo fica triste com a partida de um ente querido, porém, do ponto de vista espiritual, existe um potencial muito grande de crescimento e de consciência nesse período. Por quê? Porque de acordo com a Torá, com a nossa fé, a gente está aqui nesse mundo com um propósito, com um objetivo. E a gente vai ser avaliado, a gente vai ser julgado por Deus, inclusive, quando a gente deixar esse mundo. Muitas vezes a gente fica muito ocupado com a nossa estética, com a nossa beleza, com a nossa aparência, etc e tal. E esse é o momento da gente se focar no que nos faz filhos de Deus, seres humanos, que é a alma. Agora, o que acontece quando a gente tem um espelho na nossa frente? Muitas vezes, até sem querer, a gente vai lá, olhar, não sei o quê, e a gente acaba se distraindo do grande foco desse momento tão importante. Tem um versículo, inclusive, no livro de Mishlei, que é Provérbios em português, onde o rei Salomão diz o seguinte: é melhor ir para a casa de um enlutado do que ir para um banquete. Em que sentido que é melhor? A gente não é sádico, né? Mas no sentido da conscientização espiritual. Essa é a primeira explicação. Agora vamos... Muito boa. Agora vamos para a explicação. A gente gosta mais. Nossa, quase quebrei a mesa. Da explicação ligada... Começou espelho. Da explicação ligada à parte da Kabbalah, dos cabalistas. O que eles dizem do porquê se cobre os espelhos? Então vamos pensar o seguinte: quando a pessoa falece, conforme a nossa tradição espiritual, a consciência continua viva, ou seja, a essência da pessoa continua viva. A gente não é o corpo, a gente está aqui em uma experiência passageira na matéria e estamos revestidos de corpo. Agora, o que acontece? Durante 70, 80, 93 anos, como o Sênior Abravanel, por exemplo, a gente se acostuma a nos ver no corpo físico. Agora imagina só que você está em uma situação onde você consegue enxergar sem os olhos, você escuta sem os ouvidos, você se locomove sem o corpo. Mas você não está acostumado com isso, passou um dia somente desse desligamento, 2 dias somente, e aí o que acontece de repente? A pessoa vai para a casa dela, a alma vai para a casa dela, porque de acordo com a sabedoria espiritual judaica, a gente vai abordar isso em outro vídeo, né? Existe um tempo específico, 7 dias, 30 dias, etc., para esse desligamento, mas nesses dias há uma presença muito forte da alma na sua casa, e por isso que se faz orações, se faz reuniões de amigos, então, homenagens. Os primeiros 7 dias após o falecimento da pessoa, exatamente, ela frequenta a própria casa. A própria casa e o cemitério onde está enterrado o corpo. Então a alma dela fica entre o cemitério e a própria casa onde exatamente, ela morou. Exatamente, a gente vai falar mais sobre isso em outro vídeo. Agora, o que acontece? Imagina só, aquela alma, imagina você, de repente a gente está lá, numa configuração completamente diferente, e você chega na casa e vai olhando e de repente olha no espelho e você toma um susto. Por que você toma um susto? Porque você não se vê. Esse susto é algo que, de acordo com essa visão mais cabalística, nós buscamos evitar ao cobrirmos os espelhos, para que a alma, quando chegue na casa, ela não tenha essa percepção ao seu respeito, que ainda pode ser chocante nos primeiros dias, ela ainda tem que se acostumar com a outra realidade, mas que o foco dela seja a relação e escutar o que a família fala, e perceber as lágrimas da família, o amor da família, e isso vai fortalecer tanto a alma na sua sequência de caminhada, quanto a família, que está mais focada no espírito e não na matéria. Agora, você já ouviu falar, Lady Lau, que aqui no Brasil, no Nordeste, Minas Gerais, São Paulo, interior de São Paulo, no Sul, existe um costume popular de cobrir os espelhos quando alguém falece? Alguém aí tem esse costume? Se tiver, escreve aí nos comentários. Você já ouviu falar?
Eu ouvi já algumas pessoas comentarem que as suas famílias têm esse costume e que não sabiam de onde vinha. E por que tantos brasileiros têm esse costume? E a resposta é porque uma grandíssima parte de 40 a 50 milhões de brasileiros têm origem judaica. E o que acontece? Esses costumes, os costumes judaicos foram transmitidos de geração em geração, mas a partir de um momento as pessoas já não podiam mais dizer que esses costumes eram judaicos, então só transmitiam para os filhos, e é assim que chegou esse costume até os nossos dias. Então, se você tem esse costume, se você ouvir a sua bisavó, sua avó, seu avô falar que tem que cobrir o espelho durante o luto, saiba que você provavelmente, muito provavelmente, é um descendente do povo de Israel. Agora, uma outra dúvida que todo mundo tem é verdade que os judeus fazem uns furos embaixo do caixão antes de enterrar? Só que esse a gente vai responder no próximo vídeo.